Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a liturgia faz com que hoje celebremos a festa da Sagrada Família, um modelo perfeito da família cristã. Estamos a considerar aqui esta trindade da terra, composta por São José, o pai adotivo de Jesus, que ainda que o menos digno, cumpre com este papel de chefe. E atenção, Deus lhe concede um coração apto para cumprir com esta missão de educar o Filho de Deus. Depois temos Nossa Senhora, a mais santa das criaturas, que ultrapassa em santidade santos e anjos juntos. Ela também, guiada por São José, e depois Nosso Senhor, o Verbo de Deus encarnado. Temos exemplo de harmonia entre estas três figuras tão santas, também exemplo de hierarquia de valores, no sentido em que cada um ocupa o seu lugar, pouco importa a santidade, cada um cumpre com a sua missão de maneira perfeita. Mas, sobretudo, o que eu insistiria é mais nas últimas palavras do Evangelho de hoje, em que diz que Nosso Senhor estava sujeito. Nosso Senhor Jesus Cristo sujeito a Maria e a São José. E que ela crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Mas este crescimento era sob a guia, a tutela de São José e de Nossa Senhora. O valor de uma boa educação no Senhor também foi educado por Nossa Senhora e São José. Nesta parte humana, que é inevitável, o Senhor quis adquirir as qualidades da nossa natureza humana e quis então ser formado na sua inteligência, na sua vontade humana, por São José e Nossa Senhora. Não foi uma criança fora da normalidade. O primeiro milagre, diz o Evangelho, foi o das bodas de Caná, que consideramos o próximo domingo. Então, Nossa Senhora, aos olhos dos homens, foi um menino normal. Mas aprendeu de Nossa Senhora e de São José realmente esta atitude de um bom judeu é na prática do Antigo Testamento. Para todos nós também sabemos, os deveres dos pais é proporcionar esta boa educação aos filhos. E para que esta educação produza frutos de vida e de salvação, deve principiar na mais terna infância. Tão importante, a alma da criança é uma cera mole, apta realmente para todas as boas impressões, e as boas antes do que as más. Está o pecado original, mas se adiantam os bons exemplos, produzem o seu fruto e, sobretudo, estas impressões boas, quando apoiadas e corroboradas pelos desvelos de pais piedosos. Diz o livro dos Provérbios, ensina à criança o caminho que deve seguir, que não se afastará dele, mesmo quando envelhecer. E é verdade. Quantas vezes os filhos, a dada altura, se afastam pela crise da adolescência do que aprenderam dos pais, e depois, quantas vezes voltam a um bom caminho, porque, olha, em casa eu aprendi isto. A educação dos pais deve ser cristã piedosa, isto é, os pais devem habituar as crianças a evitar o mal, a evitar o pecado. Devem habituá-las a amar, a respeitar, a temer a Deus, neste temor próprio do respeito devido a Deus. Devem habituá-las a rezar, os pais devem rezar com os seus filhos. Ensina-me a rezar os seus filhos. A frequentar a igreja para adorar o Senhor, assistir às cerimônias também. O exemplo, no sentido em que os pais vão dizer às filhas, olha, vamos na igreja, a igreja é a casa de Deus, guarda-se silêncio, a nossa atitude tem de ser distinta à atitude que temos em casa. Não os podem comportar na igreja como os comportam fora. Então, atenção, antes de entrar, os pais devem avisar os filhos. Isto é, a educação deve ser habituar as crianças à vida cristã verdadeira. Dizia o livro do Deuteronômio, ponde nos vossos corações e nas vossas almas estas minhas palavras. Prendei-as às vossas mãos como um sinal, colocai-as como frontal entre os vossos olhos. Ensinai vossos filhos a meditá-las, quer em casa, quer em viagem, quer ao deitar ou ao levantar. A educação deve ser também cuidadosa, vigilante. É uma obrigação dos pais. Vigiar o comportamento dos filhos, estudar as suas inclinações, as boas e as más. As boas para fomentá-las, claro que sim. Há virtudes, há qualidades que têm de ser fomentadas. Há defeitos que têm de ser corrigidos. Os pais é que têm de solucionar as companhias e as leituras. Devem repreendê-los, castigá-los dos defeitos iniciais das crianças, como são as mentiras, os pequenos furtos, as faltas de modéstia. Assim começa a educação. Devem ensinar-lhes a vencerem-se nos seus arravetamentos,
arrebatamentos da ira e da intemperança. Digamos, é uma arte, com certeza, de usar, digamos, o carinho e a autoridade, mas atenção, a criança sabe quando é amada e é acarinhada. Mesmo nos castigos, sabe quando o castigo é dado realmente pelo seu bem. E, às vezes, esta educação tem de ser forte, tem de ser aplicada, deve ser, às vezes, severa. Depende das crianças. Mas a Sagrada Escritura diz, no livro dos Provérbios, não poupes a correção ao menino. A vara e a correção dão sabedoria. Estas palavras hoje são... Não, a vara e a correção dão sabedoria. E continua. O menino, porém, abandonado à sua vontade, é vergonha de sua mãe. Estas palavras tão juiciosas é desta Escritura. Sem que, evidentemente, esta educação dos filhos leve, diz São Paulo, não provoqueis a indignação aos vossos filhos, que a vossa educação não seja severa demais, porque para que não se tornem pusilânimes os vossos filhos. Isto é tirar esta iniciativa própria de cada filho. Por que tudo isto? Porque estamos no ano em que a fraternidade dedica as vocações sacerdotais. E quando falamos de uma boa educação cristã dos pais pelos filhos, estamos a criar este ambiente propício para as vocações. O padre Palarani, o nosso superior-geral, dizia há uns meses: as famílias são uma preocupação especial para a fraternidade, porque é onde as vocações nascem e crescem, e onde nascem também, atenção, não só as vocações, mas também aqueles que fundarão as famílias de amanhã. E então tenho esta observação que acho muito pertinente. Ao se estabelecerem perto de nossos priorados, as famílias se beneficiam de uma vida paroquial rica, sustentada pelos sacramentos, ritmada pela oração e animada por muitas outras famílias que formam um tecido reconfortante de ajuda mútua e de caridade cristã. Isto é que se pretende também nas nossas capelas, tanto em Lisboa, como em Fátima, como no Porto. Esta união entre várias famílias que têm realmente o mesmo algo. Esta santificação própria dos pais para santificar os filhos. E sabemos que, finalmente, isso é que interessa o florescimento das virtudes cristãs. E o superior-geral, então, depois, falava dos perigos para os nossos jovens e dizia, o primeiro a considerar, dizia ele, esta ameaça do espírito do mundo, feito de conforto, de materialismo, de sensualidade e de moleza. O que é que os pais têm de vigiar sobre os seus filhos? Precisamente este conforto, que seria um conforto longe da austeridade e do espírito de sacrifício, este materialismo que finalmente faz das coisas humanas o principal, esquecendo que a vida da graça é o que interessa cuidar os pais pelos filhos, sensualidade, sim, este mundo de sensualidade no qual estamos habituados a viver, este culto do corpo, este culto dos caprichos de cada um, contra, digamos, esta austeridade própria de um católico. E depois moleza, os homens deixam de ser homens, as mulheres não se comportam como mulheres. Moleza na falta de virtude, digamos, de madurez, e na prática das virtudes. E diz o superior-geral, nossos fiéis e os próprios membros da fraternidade são homens como quaisquer outros, feridos pelo pecado original, e é importante não subestimar ingenuamente a potencial corrupção da vida cristã na alma de cada católico, seja por meio do respeito humano, da indiferença, do egoísmo ou da impureza. O terreno da educação, então, é vastíssimo. Os pais têm de estar sempre sobre os filhos com este carinho próprio de quem deseja o bem, mas com esta atenção de quem evita, pelo menos por causa própria, o dano nos filhos. Devemos fazer tudo o que pudermos para nos protegermos disso, e aos jovens em particular. Isso significa estudar os problemas concretos que enfrentamos hoje, particularmente em decorrência do acesso generalizado à internet, que muitas vezes é uma cloaca moral e ideológica. Se os pais têm de controlar o que os filhos veem na internet, o telemóvel, são instrumentos em que, se não há controle, o perigo é grande, a curiosidade é um defeito que todos temos, e se a nós já custa controlar esta curiosidade, quanto mais a crianças que são muito mais espertas do que nós,
no uso destes meios, tem este sexto sentido para saber qual é o botão sobre o qual se deve carregar, não é? Então, como dizer, digamos, este estudo, esta preocupação, digamos, preocupação sobrenatural dos pais pelos filhos. Pensemos que Pius XII dizia, na ordem prática, estas vocações e esta perseverança dos filhos na vida cristã, digamos, só deixarão, na ordem prática, estes dons divinos, só deixarão as almas por meio de um lar cristão e puro, de uma educação familiar sã e religiosa, de um espírito sobrenatural sempre presente no seio do lar. Isto é tão verdadeiro, dizia Pio XII, isto é tão verdadeiro que mais de uma vez os esforços dos melhores educadores fracassam por falta desta cooperação familiar e, mais ainda, se a sua influência se manifesta em sentido contrário. Que erro seria esse? Que falta de fé isto denotaria? Digamos, cooperação, os pais cooperam com Deus. Os pais são instrumentos nas mãos do Espírito Santo para facilitar, digamos, esta perfeição sobrenatural dos filhos. Esta é a responsabilidade dos pais. Então, caros fiéis, digamos, o papel dos pais nesta oração e neste bom exemplo com relação aos filhos é primordial. Nunca conseguiremos avaliar suficientemente o que significa para os filhos ter uns pais, digamos, para quem a única coisa importante é Deus Nosso Senhor, a sua santa vontade. Nunca avaliaremos o suficiente, digamos, o que significa para uns pais, já não só o cumprimento dos mandamentos, no sentido de, olha, isto está proibido, não deves fazer, não. Dar o amor da virtude, porque eles próprios pais praticam a virtude e mostram os benefícios de uma virtude praticada por amor a Deus. Isto é que os filhos vão contemplar esta generosidade, digamos, dos pais para com Deus Nosso Senhor. Isto é que vão copiar e digamos, um lar onde brilha a fé, a esperança e a caridade é realmente um ambiente favorável para o despertar de uma vocação. Atenção, a vocação é um dom de Deus. Digamos, a vocação não os compra com terços nem com novenas. Há muitos pais, olha, eu rezo para que... Muito bem, tem de rezar. É para rezar por esta intenção, mas um dom de Deus. Só que normalmente, num lar onde realmente se faz, digamos, a graça divina está presente, Deus normalmente sempre vai recompensar, entre aspas, através de uma ou duas vocações. O instante em que um dos filhos, uma das filhas, vai dizer: pai, mãe, eu gostaria de consagrar a minha vida a Deus Nosso Senhor, de corpo, de alma e de coração. Quero entrar num mosteiro, quero entrar num seminário, quero santificar-me de outra maneira, quero deixar o mundo para entregar-me com mais perfeição a Deus Nosso Senhor. Que benção para uma família. Que benção para um priorado, para uma capela. Ter esta, digamos, este despertar das vocações, não é? É a finalidade das intenções da fraternidade neste ano, e eu encorajo todos os pais a continuarem, porque já estão a fazê-lo, mas a continuar este esforço generoso de se santificarem a si próprios para santificarem os seus filhos. Que os filhos nunca possam dizer: olha, pai, isto, se eu me afastei de Deus foi porque vi tal defeito em ti ou tal defeito. Não, que os pais sempre sejam uma referência para os filhos. Tentam, apesar das misérias, dos enganos, das faltas, olha, tentamos sempre cumprir com todo aquilo que Deus espera de nós. Muitos dos fiéis consagram o recém-nascido a Nossa Senhora. Eu acho que é um gesto realmente lindíssimo. O facto de pôr esta criatura aos pés de Nossa Senhora, consagrada. Nossa Senhora agradece. Como dizer, nós pensamos sempre, temos a iniciativa. Não. A iniciativa vem de Nossa Senhora, que inspirou os pais, depois do batismo, a dizer: olha, consagra-me esta criatura. E Nossa Senhora não só agradece, mas, digamos, é uma prenda que ela aceita com muito gosto. E fica já com propriedade de Nossa Senhora. Ela se compromete de um modo especial com esta semente e que começa a germinar. Então vamos pedir a Nossa Senhora, neste dia da Sagrada Família, esta dedicação total dos pais pelos filhos, pensando nas vocações, mas com esta esperança, sobretudo, de que esta família que viverá unida nesta terra, consiga viver unida definitivamente mais tarde no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.